Olá, boa noite. O TN já está no ar, vamos ver os destaques da edição de hoje. A imagem da crueldade e da humilhação. A mulher foi filmada nua e teve os cabelos raspados. É a lei do crime que impõe medo e intimidação. Preso suspeito de incendiar a casa da ex-mulher na Serra. O crime aconteceu no começo do ano e deixou 4 pessoas feridas. Se recupera em casa a idosa de 82 anos que foi espancada em um assalto dentro de casa em Cariacica. Ela já se alimenta e, após o trauma, consegue abrir os olhos. E no quadro Valores, você vai conhecer um pouco da praça no centro de Vitória, onde vários romances tiveram início. É agora no TN2. Cenas de machismo e perversidade de criminosos. É o que mostra um vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens, uma mulher é forçada e fica nua. Ela tem a cabeça raspada e ainda sofre humilhações. O vídeo mostra a mulher completamente nua e com os cabelos já raspados. A jovem diz que é do bairro Flechal 2, em Cariacica. Quem filma é um homem que a humilha. Faz perguntas e ameaças. O nome dos caras que você deu em cima, parceiro. Fala logo. Aonde? Quantas vezes? Tudo acontece em plena luz do dia. O que parece é que a jovem foi vítima de uma punição. Ela teria traído o namorado que é traficante. Onde? Na casa dele. Você gostou, né? Tá gostando de ficar assim também? Não. Esse tipo de situação é comum em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Os criminosos estabelecem as próprias leis e punições para quem descumpri-las. No caso das mulheres que se envolvem com criminosos de facções rivais, o castigo é esse: ter a cabeça raspada. É o que explica esse especialista em segurança. Essa questão da relação, né, entre homem e mulher, permeada pelo machismo, não é exclusivo daquela comunidade, né? Na verdade, é uma característica em toda a sociedade brasileira, que prevalece, infelizmente ainda prevalece, em pleno século XXI. O que difere é que nesse caso específico é o nível de violência ali, né, para com aquela mulher. Né, a violência moral, violência psicológica, violência física. E essa não é a primeira vez que mostramos casos assim no TN. Em abril, 2 jovens do bairro Santa Marta, em Vitória, tiveram os cabelos raspados no meio da rua. Um castigo porque estariam se envolvendo com homens do bairro vizinho. A pessoa que fere esse código de conduta estabelecido ilegalmente, né, entre eles, né, um código ilegal, né, mas que é seguido à risca ali pelos seus membros, ela acaba pagando, né, sofrendo as consequências como essa que a gente viu aí nessas imagens tristes aí. Para a polícia, é difícil contabilizar os casos, já que por medo as vítimas não denunciam. E a lei do silêncio prevalece também em toda a comunidade. São relações de dominação, de posse da mulher também, né? Tratando a mulher fora de qualquer padrão de direito humano, né? E garantindo ali cenas perversas, né? Justamente para intimidar, para gerar medo. Na maioria das vezes também a pessoa pode pagar até mesmo com a própria vida. Causa um mal-estar, é uma situação complicada, né? Existem as leis da sociedade que nós seguimos e as leis do crime. Quem entra para este mundo, infelizmente, está sujeito a esse tipo de situação. Nada, claro, justifica tamanha agressão e humilhação. Mas numa hora dessa, como é que a pessoa se sente? Injustiçada, né? E ela vai recorrer a quem? Cabe agora fazer uma denúncia formalmente à polícia e agora ter também uma investigação minuciosa para identificar esses criminosos. Ainda falamos de violência contra a mulher, é que está na cadeia um homem suspeito de incendiar a casa da ex-mulher na Serra. Ele estava no Rio de Janeiro. O caso aconteceu em março deste ano. As vítimas tiveram que pular da janela. Jailson Vicente de Oliveira, de 50 anos. Ele foi detido após o trabalho de inteligência da Polícia Civil. O homem é suspeito de incendiar uma casa em Novo Horizonte, na Serra. 4 pessoas dormiam no local no momento do crime. De acordo com a polícia, o investigado chegou a fugir para o Rio de Janeiro. Desde o dia do crime, ocorrido em março, a polícia tentou prendê-lo 2 vezes. Ontem a gente foi até a casa dos pais dele, que era onde ele
teoricamente ficava se escondendo sempre, e conseguimos efetuar a prisão. A polícia disse que Jailson foi à residência tentar uma reconciliação com a ex-mulher, o que não foi aceito. Estavam na casa, além da ex-mulher, a neta de 14 anos, o filho de 17 e a nora de 19 anos, que estava grávida de 8 meses. Durante o incêndio, as 4 vítimas tiveram que pular pela janela para fugir das chamas, após terem sido alertadas por um vizinho. Não restou quase nada no interior da residência. Ele alega que ele colocou um feijão no fogo e aí saiu para trabalhar e acabou incendiando a casa. E foi visto por uma testemunha ocular dos fatos que ele trancou a residência para que ninguém que estivesse lá dentro pudesse sair e ser morto de forma cruel. De acordo com a delegada, durante o depoimento, Jailson não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Ele foi indiciado por 3 tentativas de feminicídio, 1 tentativa de homicídio e 1 de aborto, já que na ocasião do crime, uma das vítimas estava grávida de 8 meses. O detido já foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Outro crime de violência doméstica que chamou a atenção nesta semana foi o que vitimou Noemi Maria de Souza. Ela foi agredida com golpes de machado pelo companheiro Sebastião Nonato Pessoa na madrugada do último sábado. A polícia informou na tarde de hoje que um mandado de prisão já foi aberto contra o suspeito, que se encontra foragido. Foi pedida a prisão preventiva. A DHPM já fez esse trabalho. Agora nós contamos com a ajuda da população, da sociedade. Nos ajudem nesse sentido para que possamos tirar das ruas esse homem bárbaro que cometeu um crime perverso. Olha, em Guarapari, 2 bandidos armados roubaram uma sorveteria que fica na Praça de Muquiçaba. O vídeo mostra os criminosos de capacete. Um deles saca a arma e anuncia o assalto. Eles são agressivos, puxam as vítimas pela camisa e ainda empurram o dono e o funcionário. Os criminosos levaram cerca de R$5 mil, que seria para pagamento de funcionários. O proprietário afirmou que os bandidos fizeram ameaças e disseram que, se precisassem, iam atirar para matar. Os 2 chegaram pelos fundos da loja, onde fica a área de distribuição da sorveteria. Os bandidos fugiram em uma moto. A placa foi anotada e a polícia já identificou os criminosos. Este, gente, foi o 3º assalto em 20 dias que o comerciante sofreu. E detalhe, o crime aconteceu por volta das 3 horas da tarde. Tem que ter reforço na segurança, né? 13 pessoas foram presas durante uma ação de combate ao tráfico de drogas em Cariacica. A operação tinha como alvo suspeitos de assassinatos e roubos. Armas, munições e drogas. Todo o material foi apreendido durante a Operação Asfixia. Os policiais cumpriram 40 mandados de busca e apreensão em pelo menos 10 bairros de Cariacica. 13 pessoas foram presas. São criminosos ligados ao tráfico de drogas, a crimes contra o patrimônio e homicídios. 2 dos detidos chamaram a atenção da polícia. Uma mulher de 43 anos, Maria da Penha Lobato, que já tinha passagem por tráfico em 2009. Com ela, a polícia encontrou 50 buchas de maconha. Você percebe que é uma senhora que tem um crime como meio de vida, uma vez que voltou a traficar, foi presa na companhia de outra mulher, e foram as 2 autuadas por tráfico e associação ao tráfico. E um idoso de 67 anos, preso no bairro São Gonçalo. Ele estava com uma arma. Segundo entrevista com os policiais, ele falou que aquela arma ali ele usava para poder caçar. Então ele foi autuado, foi habilitado na fiança, ele pagou a fiança e foi liberado. A polícia ainda procura por 6 criminosos que agiam em pelo menos 6 bairros de Cariacica. São bandidos perigosos que têm envolvimento com o tráfico de drogas e seriam juntos responsáveis por pelo menos 5 assassinatos. São Patrick da Silva de Paula, vulgo Patrick Capetinha, de 19 anos, e Vinícius Pereira Ferreira, vulgo Menor Escobar, de 21 anos. Esses indivíduos são homicidas e traficantes do bairro, que atuam principalmente no bairro Bela Aurora, Maracanã, Boa Sorte e no bairro Bandeirantes. Aproximadamente 5 homicídios eles são apontados como autores. E nós precisamos muito da colaboração da população para esclarecer esses crimes e prender esses criminosos. Os detidos já foram encaminhados ao centro de triagem de Viana. O delegado-geral da Polícia Civil explicou que as ações vêm acontecendo por conta do aumento no número de homicídios em Cariacica. Cariacica, nos últimos meses, teve um alto índice de homicídio. Então, é interesse nosso restabelecer a paz naquele local. Então, as operações estão sendo todas elas
voltadas para lá até que a coisa se estabeleça e a paz retorne e as pessoas possam viver em harmonia naquele local. Isso aí. E a polícia tenta identificar o suspeito de tentar matar um pedreiro na Serra. O crime aconteceu numa obra no bairro Enseada de Jacaraípe. O pedreiro de 39 anos foi baleado e também levou cortes no rosto. Tudo aconteceu no momento em que um colega de trabalho da vítima foi até uma padaria para comprar uma lâmpada. Quando retornou, já encontrou o pedreiro no chão e inconsciente. A vítima foi socorrida em estado grave e levada para o hospital Jaime Santos Neves. E a seguir você vai ver que foi inaugurado em Vila Velha um centro de assistência para vítimas de violência. Agora imagens ao vivo da Avenida Saturnino de Brito, ali na Praia do Canto. A gente volta rapidinho. Um mecânico foi parar na cadeia acusado de estupro. A vítima, gente, era um menino de apenas 12 anos de idade que foi violentado por 1 ano. Os abusos aconteciam pelo menos 2 vezes por dia. A arma falsa era utilizada para ameaçar o menor de idade e obrigar o garoto de 12 anos a praticar sexo. O suspeito, um mecânico de 28 anos, morava no mesmo bairro da vítima. Segundo a polícia, o homem dizia ao garoto que mataria ele e a família caso não houvesse relação sexual. De acordo com as investigações, durante o período de 1 ano, diariamente, pelo menos 2 vezes por dia, o garoto de 12 anos era abusado sexualmente. Ainda segundo a polícia, o suspeito monitorava a rotina do menor para garantir os encontros. Ele tinha um adolescente com uma espécie de seu, uma posse sua. Ele ficava nas esquinas, esperando o adolescente passar e exigindo que ele fosse até a sua casa, sempre ameaçando com essa réplica de arma, e que se o adolescente não fosse até a sua casa, ele poderia matá-lo ou algum familiar. O adolescente, assustado, acuado, acabava cedendo a essa ameaça. A polícia ainda apreendeu o celular do suspeito com um menor de idade. No aparelho, fotos de outro menor nu. O delegado investiga se há outras vítimas. Havia uma fotografia de um órgão genital de um outro adolescente de 12 anos, que nós vamos apurar se não é uma possível vítima. O mandado de prisão temporária de 30 dias é pela prática do crime do artigo 217-A do ECA, ou seja, estupro de vulnerável, que ele é suspeito. Ele vai responder agora pelo artigo 241 do ECA por ter essa foto de uma menor de 18 anos no seu celular, em cena de atos libidinosos. Esse crime é nojento, né? Olha, o suspeito já foi levado para o presídio. E por falar em violência sexual contra crianças, um centro de atendimento foi inaugurado hoje em Vila Velha para atender vítimas desse tipo de crime. Quem chega à recepção pensa que está num consultório pediátrico, mas não é. Neste espaço aqui não tem limite de idade, o acolhimento é coletivo. O Centro de Acolhimento à Vida foi inaugurado nesta sexta-feira em Vila Velha e vai oferecer atendimento humanizado a qualquer morador ou moradora da cidade que tenha sofrido algum tipo de violência, principalmente a sexual. O serviço ele atende a todas as idades, mas ele se destina de uma forma mais especial às crianças vítimas de violência, como violação de direitos, a violência sexual incluída e todas as outras. Já para os adultos, todas as idades, até o idoso, violência apenas sexual. O trabalho de atendimento será em forma de rede, conectado com diferentes setores da Prefeitura de Vila Velha, como os pronto-atendimentos e as unidades de saúde. O trabalho aqui é durante a semana, mas final de semana, sábado, domingo e à noite, todo o nosso serviço de urgência estão capacitados para atender as crianças e adultos vítimas de violência sexual ou não. O centro vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Ele fica na sede da Secretaria de Saúde de Vila Velha, na região central do município. O trabalho também vai ser desenvolvido em parceria com outras organizações, como, por exemplo, o Conselho Tutelar. A maioria das vezes dos casos de violência, em torno de 58%, quem está envolvido, quem é o agressor, são pessoas ligadas com vínculo à família. Então isso assim, muitas vezes fica escondido, vai para baixo do tapete, né? Então é muito complexo e é muito sofrido para essa população aqui. Tem que combater. Olha, se recupera em casa a idosa que foi espancada durante um assalto em Cariacica Sede.
A idosa de 82 anos, que sofre de Alzheimer, levou vários socos no rosto. Bandidos encapuzados invadiram a casa dela em busca de um cofre. A idosa estava dormindo num quarto junto da cuidadora, que também foi agredida e chegou até a desmaiar. Os bandidos entraram por uma janela da residência. O crime aconteceu na madrugada do último domingo. A idosa apanhou tanto que teve que ser socorrida pelo SAMU. Olha, segundo a família, ela teve alta na última quarta-feira e se recupera na casa de uma filha. Já consegue abrir os olhos e se alimenta com dificuldades. Até o momento, nenhum suspeito deste violento crime foi preso. Agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta, vamos fazer um passeio por uma praça de Vitória que já foi palco de muitos romances. Agora imagens ao vivo para você do trânsito na Reta da Penha. Acho que tá chovendo, hein? A gente já volta. Tem uma praça no centro de Vitória que já foi cenário de muitos romances. Era um dos locais preferidos de quem morava na capital e nas cidades vizinhas. Bora fazer um passeio pela Praça Costa Pereira? Você reconhece o local da foto? Esse era o Largo da Conceição, no centro de Vitória, onde hoje está a Praça Costa Pereira. A região era banhada pelo mar e abrigava a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que mais tarde foi demolida e deu lugar ao Teatro Melpomene. Aos poucos, o espaço foi sendo aterrado. Surgem ruas, avenidas e uma praça, que inicialmente foi batizada de Praça da Independência. Com o tempo, ela ganhou árvores, monumentos de importantes políticos e até um lago artificial. O então Teatro Melpomene é desativado depois de um incêndio. No lugar, é erguido o mais antigo teatro do Espírito Santo, o Carlos Gomes, que era atrativo para os visitantes da praça, local agradável para passear, sentar nos banquinhos, ler jornal e até deixar os sapatos mais lustrosos com os meninos engraxates. A Praça Costa Pereira era lugar de convívio, família, amizade, mas também de romance. Antigamente, muitos pilotos de avião ficavam hospedados bem aqui, onde funcionava o Hotel Canaã. E essa era a chance de muitas moças serem cortejadas. Os rapazes circulavam pela praça, enquanto elas ficavam bem aqui, só aguardando o flerte. A dona Marta, que desde pequena gostava de passear por aqui, lembra bem desta época. Uma faixa assim de 8 anos, que eu vinha passear aqui com minha madrinha. Ela era o point aqui da juventude, né? Ela moça e a gente criança. E ela ficava aqui rodando a praça com as amigas dela. E era aquela paquerinha com eles, que eles ficavam hospedados aqui. Então ela ficava com as colegas dela rodando aqui a praça e nós ficávamos brincando de amarelinha, de pique de correr, pique de pega, porque era tranquilo, era muito tranquilo. Em 60, a praça passa a ser chamada de Costa Pereira, uma homenagem a José Fernandes da Costa Pereira Júnior, presidente da província do Espírito Santo. A praça viu todo o crescimento da cidade. Entre a linha do bonde, muitos prédios foram erguidos. Ali ficava a antiga sede do Clube Álvares Cabral. O tempo passou e a praça mudou bastante. Durante o dia, passou a ser ocupada por ambulantes. À noite, virou ponto de prostituição. Hoje, o Cantinho Verde no centro de Vitória resiste e ainda é lugar de descanso, leitura, passeio, com vista privilegiada. Daqui é possível ver as torres da Catedral de Vitória. Dá para ver também uma dura realidade social. Moradores em situação de rua dividem espaço com usuários de drogas. Cenário de medo e insegurança. Mas a Praça Costa Pereira ainda é lugar de todos. Aqui está um pouco da história da nossa cidade. História que te faz um convite. É só chegar
Sinta um pouco, curte a fresca em uma das praças mais charmosas de Vitória. Será que um dia nós vamos ver tudo isso revitalizado, o centro todo, hein? É isso aí, a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, o jornal completo, acesse tribunaonline.com.br. Muito obrigada por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.